Fala pessoal, beleza? Aqui é o Hugo Ferreira do canal Mindset Startup e hoje eu estou muito feliz a gente começar um novo projeto e vai sem corte, irmão. Vai sem corte porque o negócio é o seguinte, quero trazer um monte de gente legal que eu conheço nesses eventos que eu vou, seja eventos de startup, eventos de negócio, networking e principalmente clientes que viram amigos, parceiros de negócio, pessoas do próprio time, empresas que eu acabo conhecendo que têm muito a agregar. E hoje, celebrando essa primeira gravação, eu estou muito feliz de trazer um cara que ele é responsável por isso que vocês estão vendo aqui, ó. Uma luzinha aqui, uma iluminação ali, um microfoninho bonitinho. Ele é analista de TI na usina Nardini, um dos membros do Comitê de Inovação da usina, pai do Pedro e também podcaster. Então, vou chamar aqui para começar a trocar um papo com a gente o Jonas Franco. Já vai ter uma galera aqui. E aí, Jonas, você tá bom? Pô, beleza? Bom demais, obrigado por estar aqui, cara. A gente estava conversando agora há pouco, né? Como a gente tem um desafio aí, eu me coloquei um desafio até o final do ano de gravar 15 podcasts. Nossa. Mas eu gosto porque é resenha, né? Resenha é bom. Isso aí. A gente gosta de conversar. Ô, Jonas, para a gente começar aqui, então, uma vez eu estava ouvindo um podcast com o Jovem Nerd e o Flávio Augusto. E eles foram os primeiros a gravar com o Flávio Augusto no Geração de Valor, no GVCast. E aí eu lembro do Jovem Nerd, eu acho que foi o Zagal fazendo uma palhaçada, falando assim, e vocês sejam muito bem-vindos ao pior GVCast da vida. Aí o Flávio Augusto, por que o pior? É porque é o primeiro. Eu falei, porra, faz um certo sentido. Isso aí. No sentido que vai ser sempre melhor, mas eu tenho certeza que vai ser difícil subir a régua, né? Eu tô com profissional de podcast que já. Cara, se apresenta aí pra gente, fala um pouco quem que é o Jonas, por como que ele chegou onde ele tá hoje. Hoje o assunto principal que a gente quer tratar aqui é como superar a timidez e ter voz no ambiente corporativo. E quem te conhece, eu te conheci há pouco tempo, e eu jamais falaria que você era um cara tímido, né? Então explica pra gente um pouco aí quem que é Jonas e como que a gente entra nesse assunto aqui. Bom, pessoal, o Jonas é uma pessoa fissurada por tecnologia e inovação. Isso começou lá na época da internet de escada, não sei se o Hugo pegou essa fase aí, mas eu falo com meu filho, ele fala assim, como vocês viviam sem ter internet, né? Falo para ele, pô, você não sabe de nada ainda. Sabe de nada. Esses dias eu passei, até mostrei um orelhão para ele e falei, filho, ó, isso aqui era o que a gente se comunicava antes, não era por WhatsApp, não era por nada. Ele então, Oi? Ele tá com quantos anos? Tá com 8 anos. 8 anos. Mas ó, isso caiu... Oi? Fala. Eu na só outra ia falar empresa que assim, eu trabalhava... você fala caiu a ficha, essa galera nem faz ideia. Nem faz ideia, cara. Tipo assim, o mundo tá muito evoluído da nossa época, né? Pelo menos da minha, que já passei dos 40 aí. E assim, ó, na outra empresa que eu trabalhava, né? Antes da Nardini, entrou um menino lá, um jovem aprendiz de 22 anos. Aí um dia eu falei para ele, cara, você sabe o que é internet de escada, sabe o que é orelhão? Ele falou, cara, nunca vi isso. Aí nós fomos no Google dar uma pesquisada para ele ver. Aí eu falei para ele, cara, era assim que a gente se comunicava. Ele tirou sarro até, falou, pô, vocês são muito velhos, pá, não sei o que lá. Eu falei, não, cara, vocês são privilegiados, entendeu? De estar vivendo toda essa onda de inovação, de tecnologia aí que tá surgindo, né? Cara, então isso lá atrás, você pediu como que eu comecei, né? Eu sou formado em química, né? Química de alimentos. E aí eu tava nessa jornada aí, não tava muito contente com o que eu tava vivendo naquele momento. Aí eu sempre gostei de tecnologia, sempre me mexi, sempre fucei. Aí fui fazer faculdade. Da faculdade eu saí dessa empresa e comecei a trabalhar como desenvolvedor numa outra empresa ali da minha cidade natal mesmo. Dessa incursão para programação aí eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio. E essa empresa que eu trabalhava como analista na área de química, né, no laboratório, ela me chamou de volta para trabalhar, para cuidar do ERP. E eu fiquei mais ou menos 1 ano nessa empresa e eu mudei para a cidade que eu estou hoje, que é Santa Adélia, aqui no interior de São Paulo, né? E aí eu fiquei uns 4 anos trabalhando na área da construção civil com meu sogro. E aí eu tive um amigo comum, que hoje ele é presidente da usina Colombo, né? Ele me chamou para trabalhar com tecnologia e TI, né, com tecnologia e
inovação também, né? E fiquei 10 anos lá, e aí agora eu migrei para Nardini, até para tentar novos ares, novos desafios e tocar essa parte de inovação lá com a usina Nardini. Então, mais ou menos, essa é a minha jornada. 10 anos? Oi, não entendi. Você ficou 10 anos na Colombo? 10 anos na Colombo, isso. Cara, e agora já faz um ano e 6 meses que eu tô na Nardini. Nesses 10 anos que você tava lá, assim, quantas áreas você passou? Porque você falou que você trabalhou na indústria química e depois você foi para Colombo para trabalhar na parte de TI. Você já entrou lá como TI? Eu já entrei lá como TI, mas lá eu era infra, eu era híbrido, né? Eu costumo dizer. Eu era infra e era sistemas. Até que a equipe de infra foi se ajustando e se ajustou, e aí eu passei a cuidar do ERP. Que ERP que era lá? DataSul. DataSul, da TOTUS, né? Isso. Esse ERP é bem famoso, muita usina usa. E aí vão migrando com o tempo e tal. Mas fala com o trabalhinho. Dá o trabalhinho? É difícil tocar o bicho? Cara, não, ele é tranquilo, assim. Lá, pelo menos, ele estava bem estável. Quando a gente chegou, ele tinha bastante customizado e a gente foi tentando tirar. Você não consegue tirar 100%, mas nós fomos dando uma polida no software, colocando umas políticas de trabalho com o software, sempre tentar fazer as áreas, né? Trabalhar com o standard, nunca tentar o jeitinho brasileiro, né? Criar um customizado, um não sei o que lá. E aí nós fomos ajeitando e adequando ao que o software nos oferecia, entendeu? E aí nós conseguimos colocar isso na cabeça do pessoal, dos colaboradores, né, que trabalham lá, e foi fluindo, cara, assim, nós deixamos um trabalho bem bacana lá. Cara, você falando desse negócio de usar o standard, a gente, por ser software house lá na Nano, a gente acaba assim, tudo que não tem do jeitinho que a gente quer, a gente cria, né? Só que você cria um problema, né, para você. Você cria o problema para você manter depois este negócio. Isso. E aí você usa uma tecnologia, sei lá, a gente usa CodeIgniter, a gente usou CodeIgniter por um bom tempo, PHP, depois a gente passou para Laravel. Essa galera nova, que está acostumada com Node, com Java, se entende no Laravel tranquilo. Para mexer num CodeIgniter, aí já é dar alguns passos para trás para se encontrar. E aí, recentemente, a gente tinha feito um sistema que chama Cleanboard, que é um sistema de gestão de projetos, que era meu xodó. Só que a gente, para Kanban, para traquear tempo, para gerenciar as sprints com o time, a gente acabou contratando o ClickUp, que é um sistema grande, famoso. Eu acho que só no passado eles receberam mais de 100 milhões de dólares em investimento. Uma startup bem assertiva. E a gente começou a ver que, assim, dava para pegar tudo que a gente tinha feito de Cleanboard e trazer para ele. Só que ficava aquele milindre. Ai, mas não vai ser exatamente assim, não sei o que. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, quanto mais a gente utilizar na padronização que já existe no mercado, mais fácil é de manter, menos custo a gente tem. Às vezes a gente faz um projeto dentro de casa todo personalizado e aquilo não tem escala. E aí eu linkei isso que você acabou de falar, de tentar usar o standard, tentar usar o padrão, não ficar firulando muito, porque senão você não consegue escalar. A pessoa vai entrar na empresa, para ela se encontrar, ela tem que ler 1 quilo de manual. E isso quando tem manual, né? Quando às vezes não é 2 pessoas que sabem, mas ninguém sabe. Eu acho que é assim, né? O ser humano, ele é adaptável, né? Então, cara, se 80% das empresas, das corporações estão usando aquele produto standard, porque eu sou diferente, entendeu? Porque eu tenho que usar da maneira que eu penso. Total. Entendeu? Total. Eu acho que é assim. Principalmente pensando em RP, em manutenção, como fala assim, dá trabalho para TI, para a própria área. Quando a gente for fazer uma grande atualização, aí ela perde aquele específico, aquela rotina que ela tinha que não estava no standard, aí até você descobrir que é aquela rotina que está impactando lá na frente, cara. Então, isso se torna um tempo, mas isso é cultural, tá? Bom, você sabe, né? Então, você tem que ir trabalhando, não é de uma hora para outra que você consegue tirar isso da mentalidade da pessoa, você tem que ir trabalhando com jeitinho, explicando, dando exemplos, até a pessoa entender
e você conseguir imputar esse insight para ela falar assim, não, cara, eu acho que trabalhando com o standard, eu não vou ter problemas em atualização, vai sair uma NR ou uma NT, eu aplico o patch lá no RP, cara, não vai dar problema que eu não tenho específico, vai já sair funcionando, se não está funcionando eu abro um chamado, a empresa vai lá, a software house vai lá e corrige, porque senão ela vai falar assim, pô, mas eu acho que é teu específico que tá... Você entende o que eu quero dizer, né? Sim, sim, então, sim. cara, assim, eu acho que cada vez mais o mercado está indo para esse produto standard, tá? Tentando imputar nas áreas, explicando para as pessoas que hoje o standard ele é um ganho de tempo. Às vezes você vai perder um tempo para fazer diferente do que você faz, mas lá na frente você vai ver o ganho. Igual a gente está implantando SAP na Nardini, né? Hoje isso não é segredo mais para ninguém, né? A diretoria comprou a ideia de a gente implantar um produto standard. Você não consegue, claro, você não consegue colocar um produto standard 100% na tua operação, mas o mais próximo do standard possível nós estamos chegando, e isso com a aval da diretoria, que, cara, é importantíssimo, entendeu? Quer dizer, não adianta o usuário da contabilidade, do fiscal, do financeiro, do que for, falar, cara, não, mas eu faço... essa curva minha ela é um pouco mais fechada. Não, mas o padrão é um pouco mais aberto. Então a gente tem a diretoria por trás dando apoio, sabe? E isso é primordial, assim, para o sucesso de um projeto. Ô, Jonas, vamos pegar um pouco de carona nisso que você estava falando aqui, antes da gente entrar. Mas nós vamos falar de inovação, hein? Pois é, eu queria, assim, só para quem está ouvindo a gente, né, assistindo a gente, ter uma ideia, quantos colaboradores a Nardini tem hoje, mais ou menos? Mais ou menos uns 4.000 colaboradores. 4.000 colaboradores. Se a gente for ver em termos de grandes áreas... Isso eu estou pensando nas duas empresas, tá? Tanto a matriz como a filial. Legal, legal. Quando a gente fala de área, né, para a gente que está no mercado agro, né, a gente aqui com a Nano, Caule, você aí sendo de usina, só para o pessoal aterrissar um pouco, quais são os principais departamentos que utilizam diretamente esses grandes sistemas que estão implantados na empresa? Além de TI, ou obviamente um back-office, mas dá uma visão geral do que é uma estrutura tecnológica de uma usina, que às vezes tem muita gente que olha para o agro e acha que é só mato, terra e chuva. Nossa, não. Os melhores TIs que eu já conheci até hoje, olha que tem empresa, são de agro, são do agro, assim. Então, dá um overview pra gente aí. É assim, ó, nós temos dois grandes ERPs, né, dentro de uma usina. Vamos falar usina, assim. Nós temos o back-office, né, toda a parte administrativa, industrial e agrícola também. Então, o que ele contempla? Ele contempla ali o RH e o DP, gestão de pessoas, tá? Ele tem o fiscal, contabilidade, financeiro, comercial e compras, beleza? O básico, assim, vamos lá. Mas por que a indústria usa meu ERP? Porque ela produz. Então eu tenho o armazém, o estoque. Vou falar em português para a galera que está aqui começar a entender. Tá? Então eu tenho o armazém, a estocagem. E aí essa estocagem, ela tá linkada, por quê? Porque o comercial usa o estoque para mim fazer minhas vendas. Que mais? Eu tenho o meu depósito, suprimentos. Quando eu faço qualquer solicitação, a indústria faz qualquer solicitação de peça ou de insumos, o que for, então eu tenho que controlar via esse ERP. Então a indústria e a agrícola consomem insumos e itens. E eu tenho um ERP, que é a parte agrícola, que hoje os grandes do mercado são a Geatec, que é o que está aqui na Nardini, e nós temos o PINS também, que estão em algumas grandes usinas. Aí ele gerencia... O PINS é SAP? O PINS é da TOTS. A TOTS comprou isso. Então o PINS ele gerencia toda essa parte agrícola, a entrada de cana, porque aí da entrada de cana
eu faço nota e pago o meu fornecedor pelo SAP. Então, olha como está tudo ligado. Eu tenho ali o controle dos meus maquinários agrícolas, as manutenções preventivas, eu tenho as manutenções gerais, né? Tanto preventiva como a manutenção que quebra no dia a dia, tá tudo ali. E aí dessas manutenções surgem ordens de compra que vai para o SAP, para os compradores já essas ordens de compras, isso vem para o estoque. Então é tudo uma cadeia gigantesca assim de coisas que acontecem dentro desses dois ERPs. Então a indústria e o ADM basicamente usam, vamos colocar o SAP hoje, vai? Vamos falar SAP, vamos dar nome. E a agrícola usa o GeaTech, que aí entra manutenção, entra pagamento de fornecedor, entrada de cana, aí tem o controle das áreas agrícolas, os arrendamentos, entendeu? Então, tudo esse universo aí de macroserviços que estão imputados nesses dois softwares que se comunicam sempre. E aí tem os satélites, né? Aí tem o Caule, aí eu tenho um de nota fiscal eletrônica. Tem o de ponto. Tem o de ponto. E aí você vai. E aí vai. Né? Tem a Conlink, que é para pedido, para orçamento. Entendeu? Aí você começa a abrir o leque aí você vai longe. Legal. Assim, eu acho que é um universo muito grande. Eu não fazia ideia do tamanho dele quando eu comecei a prestar serviço para o agro. Eu não fazia ideia, assim, nem do tamanho das empresas, né? Eu pensava que era 500 pessoas, e de repente tem 4 mil, 3 mil, 10 mil. Você pega uma TRO da vida, sei lá, uma Ativos, que são grupos gigantescos, e todo mundo tem que falar entre si. E aí eu acho que a empresa crescendo, entra o desafio, que é um pouco do que o Caule tenta ajudar a resolver, que é o desafio de controle da narrativa. A empresa, quando ela é pequena, ela tem controle sobre a narrativa, sobre os principais stakeholders, para onde a gente está indo, o que a gente se propõe a fazer, que problema a gente resolve, que cliente a gente atende, que produto a gente entrega e etc. Agora, imagina uma empresa de 1.000, 2.000, 4.000 pessoas, né? Infelizmente tem uma rádio peão, infelizmente nem toda informação chega lá na ponta na hora que tinha que chegar. Esses são os desafios, né? Então, eu acho que esses ERPs, eles fazem muito bem o que precisa ser feito, mas, sem dúvida, assim, uma vez que a base principal de dados está bem organizada, precisa de muito projeto voltado para inovação que utiliza essas coisas, porque o ERP ele não vai conseguir fazer tudo, ele já faz coisa demais, mas ele gera muito insumo para muita coisa. E aí vamos pegar o embalo, então, e falar um pouco dessa parte, que é como eu te conheci efetivamente, né? Eu estava falando com o Elvis, que é o CIO da Nardini, e ele falou, Hugo, fala com o Jonas, ele está no nosso comitê de inovação aqui na Nardini, quando a gente estava falando de Caule, de implementar lá na Nardini, etc. Então, fala um pouco para a gente aí, como que por que existe um departamento de inovação, por que tem o TI, que é meio óbvio, mas por que tem outras pessoas que não são tão óbvias de estar aí, como que é essa rotina, e aí a gente até pega o embalo assim, que vamos tentar entender como que isso surgiu para que outras empresas que não têm, e eu sei que tem muita usina que não tem isso, qual que é as vantagens de ter isso? Por que faz sentido ter um departamento de inovação? Então, Hugo, assim, né, eu vou contar minha jornada de inovação aqui na Nardini, né? Nós começamos com esse grande projeto que é a implementação do SAP, e aí o menino que era da inovação, ele foi designado para o SAP, e aí o Elvis e a diretoria achou bacana assim, me inserir na inovação, que é uma coisa que eu gosto, e essa interação, você viu lá, eu gosto de sempre estar interagindo, estar conversando, estar fazendo podcast, e por aí vai. Aí o que aconteceu? Nós vimos que as grandes empresas e as grandes usinas estão começando e estão montando equipes de inovação dentro do seu core, né? Aí nós falamos, cara, por que está acontecendo isso? Aí nós vamos começar a dar uma olhada no mercado. Aí nós vimos que tem as startups de agro, as agtechs, né? Acho que é esse que é o nome. E aí nós começamos a dar uma vasculhada nesse mundo, cara.
E aí nós achamos importante criar um setor de inovação. Por quê? Porque a gente também não quer ficar para trás, né? A gente não quer... a gente quer... A hora que der o start da corrida, né? A gente quer correr junto, isso. A gente não quer ficar lá atrás para depois ter que suar, correr demais para chegar onde o pessoal está. E aí, com isso, cara, surgiu o departamento de inovação na Nardini, nós fizemos um grande lançamento, nós fizemos a primeira coleta de ideias ano passado, cara, surgiu 317 ideias. Caramba. Dessas 317 ideias, 85 nós filtramos, o comitê filtrou, né? E aí nós fomos para a diretoria, e aí nós pegamos dessas 85 ideias, 17 faziam sentido. E a gente correu atrás, está correndo ainda, né? Que não terminou o ano, esse ano, para ver parceiros, para ver se a gente ia desenvolver dentro de casa ou fora de casa. E aí lá nós estamos tendo... E aí surgiu outras coisas também com essas visitas que a gente vai no da Business em Ribeirão, no Supera Park, no Novolab, né? E aí a gente viu lá, a gente conheceu uma startup de uma Avante, né? De um drone que vai fazer... ele vai jogar, né? Passar a defensiva agrícola autônomo, como se fosse um Uber ali, você coloca no teu celular o que você quer e esse drone vai lá e pulveriza a tua lavoura. Um spoiler que chama Psyche, eu acho, essa startup aí. Cara, é Gabriel, não é o nome do garoto? Hã? É isso aí. Gênio. Aí nós vimos também, ó, o nosso diretor agrícola, ele quer muito que a gente vai atrás de startup de estimativa de safra, não olhando o passado, olhando o futuro. Nós estamos vendo também soluções de segurança, voltado para a tecnologia, né, para inteligência artificial para dentro. Como a nossa usina está crescendo, logo vai começar os problemas, então a gente está correndo atrás disso daí. A gente conseguiu parceria com a Embrapi na parte industrial, na parte aqui administrativa, nós estamos vendo um software de compliance, o SAP, que é um grande projeto esse ano. A parceria com a Embrapi é para quê mesmo? A Embrapi é assim, ó, se o projeto for para frente, ela, como fala assim, quando ela aporta uma grana, ela absorve 50% do projeto, ela banca, entendeu? E outros 50% fica para a usina. Entendi, então e é um braço do governo para isso. Legal. Nós fazemos contato com o Senai também. O Senai tem uma mini usina aqui em Bebedouro. Tipo assim, ó, a hora que eu estou na safra, eu preciso fazer um teste de algum micro-organismo na levedura ou de algum processo para clarear o meu xarope. Eu não posso fazer isso na hora que está rolando a safra, não tem nem como eu fazer isso. Então eu pego a minha cana, que vai ser o produto que eu estou usando, aí eu levo para essa mini fábrica do Senai aqui do lado, aqui em Bebedouro, e eu consigo fazer os testes que eu preciso fazer com essa mini fábrica. Eles têm aquilo que chama de gêmeo digital também. Ele pega e constrói a minha usina num universo 3D para mim dar treinamento, fazer várias coisas que eu posso fazer com esse gêmeo digital. Ele também tem a realidade aumentada. Eu coloco um motor lá, uma turbina lá da usina, lá da moenda, do que for, aí eu ensino o mecânico onde ele tem que desmontar, onde ele chega nas peças. Cara, são N possibilidades assim que abriu com esse programa de inovação. Eu vou então, estar esquecendo só de alguma coisa aqui, mas nós estamos com uns 30 projetos rolando aí que nós estamos identificando. Incrível. Conhecemos vocês através, né, dessas visitas. Da Bia ali, né? Isso, nesses centros de inovação. Então, cara, eu acho que assim, ó, quem não está inserido nesse meio hoje, né, eu acho que tá ficando para trás, assim, que nem eu te falei lá no começo, né? A gente tava vendo que a gente tava ficando para trás, a gente deu uma corridinha, a gente tá junto com o pessoal e a gente tá seguindo agora com isso daí. Você falou aqui, ó, só para quem tá ouvindo também, então, isso. Na prática, entender, ó, vocês montaram um comitê de inovação, abriram um canal para ouvir o time da usina, ideias, e dessas ideias vocês catalogaram 317 ideias. Correto. Que alguém, ou vários alguéms acharam que faria sentido levar para frente. A partir disso, vocês fizeram um filtro e vocês, do comitê, selecionaram 85 em forma de ranking, de 0 a 10, ver quem que impacta, criaram os seus
parâmetros de análise, descartaram um punhado, e aí levaram essas 85 para a diretoria. Então, isso aqui também me mostra que, assim, ser diretor não é fácil, porque é 85 ideias, né? Que ele teve que ler, entender, e aí existe uma parte, às vezes até um pouco política de ser na empresa com relação assim, olha, se eu mexo nessa área, eu tenho que ver como que está meu orçamento para outra área. A gente que, no Caule, a gente sempre esbarra muito assim, vai começar a safra, então o negócio tem que estar no ar até o dia 1 de abril, que é quando começa a safra, e aí eu tenho que fechar no orçamento da safra anterior, quem que é o departamento que paga cada ideia, e aí depois que levou para a diretoria, sobraram 17 projetos que faziam sentido, e aí vocês começaram um processo de busco parceiro que me fornece, faço dentro de casa, vejo dos meus fornecedores atuais se eles já têm essa solução, mas que ainda eu não tinha consciência disso. Então, assim, não é só hype, não é só bonitinho falar eu tenho um comitê de inovação. Quem faz certo, eu estou vendo que é trabalhoso. Você tem algum, assim, vocês eram full TOTS, estão indo para o SAP, né? Uma parte administrativa e back-office, né? E back-office, né? No caso, indústria e tal. Quanto tempo de projeto? Desde 9 meses. Tomaram 9 meses? É uma criança. 9 meses. Vai nascer com quantos meses? Oi? Vai nascer a criança com quantos meses? Dia 2 de abril, a gente vira a chave. Porque a gente está usando uma metodologia da própria SAP, entendeu? Que ela garante que em 9 meses você vira. Por isso que nós estamos colocando 100% standard, nós estamos pegando a metodologia que a própria SAP disponibiliza. Quem quiser aqui, quem estiver nos ouvindo, se você colocar lá na internet metodologia de implantação do SAP, você vai cair lá na página, ela tem todos os passos que você tem que seguir, que é o Explorer, o Realize, entendeu? Tem várias etapas lá. Aí SAP você vai patrocina nós. Oi? SAP patrocina nós. SAP patrocina nós, é isso aí, falamos muito. E, cara, assim, é um projeto desafiador também para o pessoal que está lá, para a gente que está no suporte aqui, na sustentação, é bem desafiador, mas é bem bom, assim, para o nosso crescimento como profissional, né? Assim, eu vejo por esse lado. Ô Jonas, e assim, quantas pessoas envolvidas nesse projeto da SAP? Nesse projeto, eu vou ter que fazer uma conta de cabeça, que eu não sei de 10, 20, 50... Você fala da usina ou não, geral? Não, pode ir fora, consultor e etc. Quantas pessoas, mais ou menos? Ah, tá. O clã envolvido. Eu vou chutar. Umas 30 pessoas, cara. Umas 30 pessoas. 30 pessoas envolvidas. Mas agora com a integração, acho que vai chegar umas 40 pessoas, tá? E eles estão usando o nosso espaço de inovação lá, que eu te falei que a Nardini tem um centro de inovação, né? Então eles estão lá no centro de inovação. Quando eu fui até aí... a entrega do projeto, isso. Legal, pô, aquela sala... Você conheceu, né? Você veio aqui, você conheceu. Maravilhosa, vendo aqueles desenhos na parede, tudo assim, caramba, cara, que muito bom. Pô, e assim, o tamanho da Nano, né? Nano tem quase 30 pessoas, é maior só para fazer uma migração e dar trabalho, né? E assim, a gente não tá falando de estagiário, de júnior, de trainee, a gente está falando de analista sênior, de tech lead, de gente braba, que tem 20, 30 anos de mercado nas costas. Então, e de 20, 30 anos de usina, né? Conhece de usina, né? E de sistema, e todo mundo tendo... né? A gente sabe que lidar com pessoas não é tão fácil. Por mais... Não é nada fácil. Solícita que a pessoa seja, ainda existe um certo desafio. Eu acho que esse é o ponto alto da nossa conversa aqui, que eu lembro que você comentou, quando você comentou comigo que você tinha um podcast, você falou, cara, eu era bem tímido, e aí esse foi um dos recursos que eu achei que começou a me ajudar e coisa e tal. E assim, o projeto está acontecendo, você é de altíssima confiança
do Elvis, e tem moral com todo... Eu vi todo mundo te olhando e te tratando com respeito aí na usina, e até fora nos eventos que a gente vai, né? Essa gente boa pra caramba, e ninguém fala, o Jonas é tímido. Então, assim, conta aí pra mim um pouco de... Primeiro, é verdade mesmo que você é tímido? Verdade, cara. Eu fui já. Eu fui. Hoje não mais. Eu sou sem vergonha. Hoje estou mais tranquilo. Hoje estou mais tranquilo. Acho que a timidez a gente não perde, né? Até. A gente aprende a lidar, né? Deixa eu contar essa minha jornada de ser tímido, cara. Assim, eu tô com um canal, né? Chama Fora Timidez. Eu quero partir desse canal agora. Eu comecei agora, faz um mês. Eu quero ajudar pessoas, porque eu vejo principalmente no nosso universo de tecnologia, né? Para quem é desse ramo de tecnologia, a pessoa geralmente era mais introvertida, né? Uhum. E assim, cara, eu perdi muitas oportunidades na minha vida por ser introvertido, sabe? Eu sabia dar a resposta ali que o cara tava pedindo e eu tinha vergonha de levantar a mão. Caramba. Então, quer dizer, a pessoa não sabia que eu era um especialista ou que eu tinha o conhecimento. Então, como que a pessoa vai me indicar para um cargo, vai fazer alguma coisa comigo, se eu não me expresso, se eu não mostro que eu sei, né? Pois é. E aí, cara, eu comecei a ver que eu tava perdendo muitas oportunidades, né, meu? Aí eu falei, cara, eu preciso começar a me mexer, né? Porque do jeito que tá, não pode ficar. Aí, cara, eu fiz curso no Senac de como falar em público. Tenho contato até hoje com o meu professor, ele falou que não acreditava que eu era tímido, mas depois ele viu que tem certas horas que eu travo. Eu faço aula de inglês com meu sobrinho, né? E assim, cara, ele sabe que eu sei conversar em inglês, só que a hora que eu tô frente a frente com alguém, eu travo, assim. Mas isso até hoje, eu não me livrei disso. Tô melhor, mas ainda não me livrei. Esses dias eu fui no Novolab, lá no Centro de Inovação aqui em São Carlos, aí veio o presidente da empresa, ficou sabendo que eu ia, cara, olha que legal. Aí o cara foi lá Claro que ele ia ter Ele ia lá visitar mesmo, saber como tava o Novolab, né? Ele é dos Estados Unidos, cara. E aí ele adiantou um dia porque eu ia estar lá, ia até apresentar os projetos da Nardini, olha só, né? Se fosse lá atrás, você acha que eu ia conseguir apresentar? Pois é. De inovação. O pessoal é de startup e eu ia apresentar as coisas da Nardini, cara. E aí eu fui falar com ele, assim, eu dei uma travada, cara, você sabe? Eu sabia que eu conseguia conversar, eu entendia tudo que ele estava falando comigo, mas eu não conseguia dar a resposta. Aí eu até falei com o Marcos, né, que era o gerente lá do setor de inovação, que está ali no Novolab. Aí eu falei para ele, Marcos, ó, vai traduzindo para mim, cara, porque o que eu falo para você em português, traduz para ele, porque eu não vou dar conta de falar com ele não, né? E, cara, mas assim, ó, foi legal porque eu consegui dar uma palestra para os caras, consegui mostrar o que a Nardini está fazendo, que a gente está nessa jornada de inovação, a gente estava construindo na época ainda o nosso centro de inovação, eu fui até lá atrás de startups, né, do agro, ver várias coisas. Aí eu vi um negócio, fazendo um parênteses aqui, Hugo, eu vi um negócio legal pra caramba lá, só não sei se vai para frente. É uma empresa de construção civil ali de perto de São Carlos, cara, eles queriam estar perto de startups. Aí eles compraram um espaço ali no Novolab e olha o que eles estavam tentando implantar, uma startup tipo aquela uma que se aluga casa, Airbnb, mas para lote, cara, para quadra. Tipo assim, uma usina quer arrendar uma terra, não precisa negociar com o cara, tal. Negocia com os caras, olha só. Um Airbnb de locação de terras, cara. Achei muito legal a ideia dos caras. Não sei se vai vingar, mas eu achei bacana, porque inovação é isso, né, cara? Você tenta, até uma hora que você consegue, até uma hora que você acerta. O Elvis, né, o meu gerente... Oi? Inovação basicamente é você fazer algo de uma maneira diferente. Não necessariamente você está inventando, né? Mas fazer algo, resolver um problema de um jeito que ninguém está resolvendo. Legal isso. O Elvis sempre fala isso, né? Ele fala, cara, quantos meninos da Vila passou no Santos até os caras acharem o Neymar para ganhar dinheiro, entendeu? Então, inovação é isso. Às vezes você faz 20, 30 e se acerta uma. Mas é essa uma que acerta que vai dar certo, que vai te levar para cima, né? Eu falo sempre do Elon Musk, né, cara? Quantos foguetes da SpaceX ele lançou para conseguir subir com um e aterrissar o mesmo foguete, cara? Não foi no primeiro que ele conseguiu, então inovação é isso. Então, voltando à minha timidez, é que eu saio um pouco, depois eu volto no caminho. Eu dou uma desviada, mas eu volto.
Tá tranquilo. E aí, cara, eu comecei a fazer esses cursos, aí o meu professor falou assim, Jonas, começa a fazer stories, fazer live, tenta fazer live ou vídeo, porque já é para quem é tímido, cara, já fazer uma live ou até tipo gravar uma voz no WhatsApp para enviar para alguém, a pessoa tímida não consegue fazer. Caramba. E eu também não conseguia fazer lá atrás, há 8 anos atrás, isso daí. Eu não conseguia mandar áudio, só escrevia. Eu tinha vergonha da minha voz e outras coisas. Eu não conseguia, tipo, se alguém viesse me filmar, eu saía fora. Tinha essas vergonhas aí. E aí eu fui treinando, cara, fui fazendo esses hackzinhos, eu fui fazendo uma livezinha, fazendo um stories, e fui dando palestra para 2 pessoas, depois foi para 3, foi para 4. Aí, ó, essa semana que passou agora, né? Quarta-feira eu fui na outra unidade, que é lá em Goiás, da usina Nardini, e eu fui lá apresentar o projeto de inovação para as 3 grandes áreas administrativas. Tinha umas 40 pessoas na sala, cara, 2 diretores, e naturalmente, assim, depois até me elogiaram, falaram, pô, João, você tem uma postura legal, você fala bem, aí a gente vai ficando contente, né? É que eu não posso dar muito spoiler aqui, porque eu vou dar um curso de como perder a timidez, né? Mas é basicamente isso, cara, você tem que ir se jogando, você tem que ir arriscando, aos poucos, você não pode também tomar o chá de uma vez, você tem que ir tomando um golinho, aí você vai aumentando a dose, você vai tentando conversar com o pessoal no escritório, tentando fazer essas lives, fazer um stories, alguma coisa, e naturalmente você vai perdendo, com o tempo, né? Tudo é uma evolução, né, Hugo? Entendi. Tudo é uma evolução. Mas hoje eu estou bem tranquilo, assim, hoje eu consigo apresentar uma palestra, consigo falar em público, bem natural, assim, bem tranquilo. Não vou falar que não dá um frio na barriga, acho que todo mundo dá um frio na barriga, né? Mas dá para tirar de letra, assim, dá para levar numa boa. Sou mais cara de pau, dá frio na barriga. A gente estava lá no Vision Tech e aí eu fui mediar um painel só com diretores agrícolas. Nossa, você tava com o nosso diretor agrícola lá com o Jaime, depois eu vi a foto. O Jaime é o mais bravo, eu gostei demais dele. Nossa, Não, peraí, o Jaime é um de bigodão? Ou não, é um cabecinha branca. Então era o do lado, os dois parceiros falando, e aí você deixa eu lembro deles falarem algo assim, olha, vocês estão falando de indústria 4.0, mas a gente na agrícola tá no 3.0. Isso aí. O trator da John Deere não fala com o trator da Case. Que 4.0 é essa? Sabe assim, tipo, a gente não tem nem conexão direito no negócio. Como é que vai ser 4.0? Cara, a gente está buscando conexão no campo ainda, né, cara? Eu estou procurando startups para isso também. Porque é difícil, cara. Eu tenho um parceiro da RB7, ele era Geatec, e aí ele se especializou em algumas áreas. Uma delas é conectividade no campo. Eu vou apresentar vocês, porque parece que o cara é bom. Eu não conheço tanto o trampo, mas pelo que eu vi, ele tá indo muito para Bahia, muito em fazenda lá para aquelas bandas que... Cara, e é uma dor assim que não é da Nardini, tá? É uma dor global. O cara quer acertar isso daí, o cara tá tranquilo, bicho. É o Rodrigo Magu, você conhece? Não, eu nem ouvi falar também. E você vai gostar dele, cara. Putz, cara, não. Sabe aquelas pessoas que não dá pra não gostar? Pô, eu é fácil. O povo olha assim e fala, não, esse menino fala demais. Não gostei, não. Mas ele, o Magu, não tem jeito. E tá gravado aqui, Magu. Vou te indicar pra Nardini e fazer serviço por lá. Irmão, pra gente começar a partir pros finalmente aqui, então, assim... Primeiro foi legal porque a gente entendeu um pouco de como que você começou ali na Colombo, e aí 10 anos antes, na verdade, né, na indústria química, né, engenheiro doido, quem faz química para mim é doido, assim. Passou de H2O. Eu era mesmo, agora eu tô mais normal. Né? Não conheço ninguém que é muito normal de química, não. E aí, depois a gente falou um pouco também dos RPs, né, dos grandes RPs, você deu já uma aula para a gente aqui do cara, ó, existe a parte administrativa industrial, depois existe a parte agrícola, na agrícola normalmente é Geatec ou PINS, na administrativa industrial SAP ou TOTUS, eu não sei se é o Proteus,
DataSul, é isso. E aí depois a gente falou também sobre a parte de inovação, né? Sobre como que vocês começaram o desafio dessa implantação do SAP, de fazer uma pesquisa lá no campo e depois conseguir trazer para cá de 300 e tantas ideias, afunilar para umas 80 e pouco e acabar filtrando em 17. E 17 já é ideia demais, né? Empresa que não faz isso por ano. E aí você trouxe também um pouco sobre os desafios de participar de evento e onde a timidez começou a pegar um pouco mais, você percebeu que você estava perdendo algumas oportunidades e coisas assim. Então, para a gente aterrissar aqui, cara, eu queria que você desse pelo menos 2 dicas matadoras. Pensa aí, enquanto isso eu só vou relembrar aqui, ó. Você falou um pouco sobre, vai fazendo uma live, manda um áudio, fez um curso lá no Senai ou Senac, não sei, de oratória. O que que... Primeiro, tenta lembrar para mim algo que não deu muito certo, algo que não deu tão certo quanto poderia, que você fala, se eu tivesse uma postura onde eu conseguisse me posicionar um pouco mais, demonstrar mais claramente o que eu pensava, eu teria conseguido. O que vem na sua cabeça assim que você fala? Timidez não me deixou avançar nesse ponto, ou esse projeto, perdi oportunidade para alguém, perdi de subir de um cargo para alguém, e nem estou falando que tem que ter pesar, porque o que foi, mas só para a gente conseguir trazer de uma maneira mais tangível aqui, uma oportunidade que você julga que você perdeu por conta da timidez. São várias, na verdade, né? Assim, eu vou falar. Assim, a TI, ela tá muito ligada com a diretoria, né? Sempre, assim, pelo menos em usina, como faz 12 anos que eu tô em usina, então eu não conheço outro mundo. E assim, eu sempre fui chamado, né, para ir nas reuniões. E eu sempre fiquei na minha. Eu nunca dei minha opinião, mesmo sabendo que não ia dar certo, sabendo que aquilo não era legal. E aí eu não conseguia dar a minha opinião ali, me expor ali para o diretor. Então, como que o diretor ia saber que eu era uma pessoa que ele podia confiar, uma pessoa que podia ter confiança em mim, que podia dar um cargo na minha mão, que eu ia resolver, que eu ia correr atrás? E a hora que terminava a reunião e por trás dos panos, eu sempre corria atrás. Então, quer dizer, eu fazia aquele trabalhinho sujo, né? Que o pessoal fala, e outra pessoa estava ganhando em cima do meu trabalho. Não tem problema nenhum, igual você falou, claro. Faz parte. A gente que é TI, a gente é assim, a gente gosta de ficar nos bastidores, né? Mas eu acho que você que está ouvindo aí do outro lado, você que é de TI, você que tem contato ou com teu chefe, ou com uma gerência, ou com um nível acima, cara, se expõe, fala o que você está pensando, fala o que você está pensando, tem um parênteses aí, né? Fala sobre aquela solução que está sendo exposta naquele momento, ou de uma ideia, ou expõe a tua visão, que alguém vai estar olhando para você, entendeu? E isso sempre nunca vai te trazer, como fala assim, nunca vai te desagregar, né? Se existir essa palavra. Sempre vai agregar na tua vida profissional, cara. Sempre. Eu aprendi isso depois de muito tempo e eu gostaria de ter aprendido isso se alguém tivesse me falado isso lá atrás, quando eu comecei na minha carreira. Então, cara, os diretores, eles estão ali para ouvir você, para ouvir a sua opinião. Mesmo que eles não acham que a tua opinião é válida, mas fale. Pelo menos eles vão saber que você tem voz ativa. Boa. Eu acho que isso é uma bom. dica, assim, matadora para todo mundo, não só para quem é de TI, para qualquer área. Você pode ver, cara, olha, eu virei um cara muito observador de uns tempos para cá. As pessoas que mais falam, que mais conversam, que a gente até fala, pô, aquele cara falou uma besteira, bicho, não acredito. Mas esses caras que se expõem, são os caras que sempre estão na frente. Então começa a se expor mais. E aí uma assim, dica, né, que você pediu para mim, como que você vai se expor mais, né? Foi isso que você pediu, não foi, Hugão? Exato. Cara, é isso aí, cara. Tenta se socializar, tenta interagir, vai devagarinho, igual eu falei, vai conversando com o cara aqui, numa reunião que tá só a tua equipe, cara, expõe, coloca teu pensamento, que isso daí, com o passar do tempo, você vai ver que isso vai se tornar natural para você. Então, a minha dica é se expõe, cara.
se joga, passa, fala e dê tua opinião. Comece com as reuniões em equipe, depois disso você vai agregando em outras reuniões, mas sempre dê a tua opinião. Maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu fiz faço, né, muito curso comportamental, de autoconhecimento, etc. E uma vez eu esbarrei com a lei do triunfo do Napoleão Hill. Opa, hoje tá difícil aqui. E aí, eu lembro que tem uma parte que ele fala dos 6 medos que o ser humano tem. E qualquer ser humano tem, né? Existe, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, sem pesquisar na Interwebs. O medo da morte, o medo da velhice, da solidão, o medo da doença, o medo da solidão, que é o de perder o amor de alguém, isso. O medo da pobreza e o medo do ridículo. Cadê a câmera aqui? E o medo do ridículo. E alguns têm esse medo do ridículo. E assim, um dia eu estava fazendo na empresa um exercício para que cada um refletisse sobre qual que possivelmente é o medo que mais te assombra. Trava, né? E às vezes nem é algo tão grande, às vezes é algo pequenininho ali, sabe? Uhum. E eu lembro assim que muita gente acabou soltando que o medo do ridículo é um dos vilões principais, porque muita gente fala, mano, que o que você pensa de mim é problema seu. Tá, na teoria, num textinho no Instagram, é muito bonito isso, é muito fácil falar. Mas na prática, quando você tá com aquela sensação de que todo mundo, não que eles estejam pensando, mas você tá com a sensação de que estão te achando um ridículo, às vezes não é tão fácil lidar. Então essa dica que você deu, que se exponha, e eu acho que você colocou muito bem, que não é para sair falando qualquer merda. O que a gente está dizendo se você procura ter a sua opinião, ter a sua certeza, embase ela. Fez isso, e normalmente todo mundo tem, principalmente quem é dedicado, está trabalhando, tem um setor legal. Cara, ele sabe mais ou menos o que ele acredita. Só de você se expor, normalmente dá mais bom do que ruim. Pior que vai acontecer alguém falar, não, essa ideia é nada a ver, mas faz parte. Mas quando você tem algum embasamento, eu nunca tive muito problema de me expor, graças a Deus, mas eu já fui meio que o contrário, né? Eu já fui muito taxado de o chato, que fala demais, aí graças a Deus, terapia, treinamentos comportamentais, coaches, me ajudaram muito a refletir um pouco mais e ser um pouco mais polido, digamos assim, né? Então, ou você peca pelo excesso, ou você peca pela falta. E, sem dúvida, assim, no fim do dia, eu acho que essa sua observação que quem normalmente se expõe é quem, no fim, na soma, o saldo tá mais positivo. Tá, né? Mais positivo. É isso aí. Muito bom. E assim, ó, é o que eu sempre falo, cara. A pessoa do outro lado ali, ela pode até discordar de você ali naquela hora, mas ela não vai te atacar ali. Ou se ela atacar, existem, é o que você falou, tem profissionais aí para ajudar também, eu indico, claro. A gente estava, eu estava até só dando um adendo aqui, eu estava apresentando, né, o programa de inovação lá na unidade de Aporé, e aí um dos caras que estavam na plateia ali fez uma pergunta para mim da Psy. E aí eu não sabia responder naquele momento ali. Aí o que eu falei para ele? Eu falei, eu não tenho essa resposta para te dar agora, mas eu sei que ela existe, eu vou pegar essa informação e vou enviar para você via e-mail. Pronto, cara. As pessoas têm muito medo de, mas eu vou dar uma palestra, vou expor ali, alguém vai fazer uma pergunta que eu não sei responder. Beleza, você não precisa responder na hora pro cara. Você só tem que ser educado, falar, cara, eu vou buscar essa informação e envio pro teu e-mail. E aí, mas às vezes que eu vou falar, e se eu falar alguma coisa errada, eu falo, cara, a pessoa nem sabe o que você vai falar. Então não precisa ter medo, não sofra antes. Vai lá e expõe o que você acha daquela ferramenta. Você acha uma coisa, eu acho outra, o Hugo acha outra. Cada um tem a sua ideia. Só que nós estamos ali porque nós estamos ali porque a gente quer ouvir a tua ideia, a tua opinião. Exato. Entendeu?
Muito bom, muito bom. Ô Jonas, eu acho que a gente conseguiu cumprir, eu acredito que a gente conseguiu cumprir a nossa missão. Para mim é muito bom. E aí, para quem não sabe, assim, ó, eu mandei uma mensagem para o Jonas no WhatsApp há umas 2 horas atrás e falei assim, mandei um print aqui do cenário, falei, e aí, Jonas, tá pronto aqui para gravar, bora! E aí, gente, ele falou assim, bora hoje? E eu assim, ops, espera aí, hoje? O meu primeiro ia ser na terça com o meu sócio, a gente ia falar de gestão de projetos, isso e aquilo, mas no fim das contas, a gente só tem que estar preparado para chutar para o rumo do gol. Né? Eu costumo falar, ultimamente eu falo muito para os meus parceiros assim, eu falo, cara, onde você pôr a bola para mim, eu vou chutar para o gol. Se eu vou fazer gol, são outros 500. Mas eu te garanto que eu estou comprometido a colocar a melhor força que eu puder e mirar da melhor maneira possível. Então, Jonas, eu já aprendi com você aqui hoje. Acho que todo mundo deve seguir o seu canal, quem é e quem não é tímido, porque por mais que seja uma atitude relativamente tranquila, isso mostra, só você sabe como seria o Jonas de 10 anos atrás numa situação como essa. Talvez ele protelaria até o Natal do ano que vem. E hoje, não, vamos hoje, e tá tudo bem. Se sair Não, ele ótimo, não estaria fazendo um podcast, não é até o Natal do ano que vem. Ele não estaria aqui na frente da câmera. Ele não estaria nem mandando áudio no WhatsApp. Não, você acha, jamais. Nem Cara, mandando áudio pelo parabéns. WhatsApp. Parabéns. Olha, gente, vai estar na descrição do vídeo, então. O canal do Jonas é o Fora Timidez. Você te falou que você queria ajudar as pessoas ao quê mesmo? A se livrar da canal? timidez, cara. Eu quero que essas pessoas se destaquem no ambiente corporativo. E para se destacar, você não pode ser tímido, galera. Bota isso na tua cabeça. Você tem que ser igual um Hugo, assim, e um pouco igual o Jonas. É isso aí, polido, né? Meio doido, igual o Hugo, e Tem elegante. bola para Esses dias o frente, cara é um cara. lorde. Isso aí. É isso aí. Ô, Jonas, eu vou deixar um recadinho aqui então, gente. Ó, dia 20 de antes disso, Hugo. vamos lá, pessoal, vamos lá. eu quero falar ao vivo aqui, ó. Essa próxima semana eu vou estar off aí, vou estar de férias. Mas daqui uns 15 dias eu vou querer gravar um podcast com o Hugo no meu canal, que tem até no Spotify. Depois o Hugo vai passar para vocês também, depois que a gente gravar, sobre startups. Eu quero falar sobre a jornada de uma startup. Quero aprender com o Hugo e vocês vão aprender com nós aqui sobre a jornada de uma startup. Topa, Hugo? Teu microfone tá mudo. Cacete, encostei aqui. O Jonas nem sabe o nome do canal. Eu não tinha falado para ele. O nome do nosso canal chama Mindset Startup. Mindset Startup, cara. Claro que eu sei, eu sou um cara ligado. Então, assim, eu comecei a gravar alguns vídeos lá atrás. Tava uns 10 quilos mais gordo. E aí, sem barba. E aí, eu cansei uma época. Eu falei, cara, eu preciso voltar um pouco, devolver um pouco para o mundo, um pouco do que a gente aprende no dia a dia, né? Acho que nenhum conhecimento é nosso, proprietário, tudo é uma soma de um monte de gente boa e capaz que a gente conversa. E sem dúvida, assim, falar sobre startup para mim é maravilhoso, porque existem os mentores de palco que falam sobre startup, e tudo bem, eu acho que eles merecem, é importante o papel deles, mas eu particularmente eu sou do caminho do meio. Existe a ideação, vamos pensar assim, ó, existe de um lado a ideação, existe de um lado do outro lado o sucesso daquilo, mídia e etc. O caminho do meio é onde eu tô, é onde a minha empresa tá. É como é que eu tiro uma ideia da cabeça, faço ela acontecer, como que eu pivoto, como que eu valido, como que eu busco o cliente. Então, vamos ter assunto demais para conversar, tá mais que aceita. Só a gente bater a gente. Você vai viajar para onde? Eu vou para Foz do Iguaçu. Ai, rapaz, vai para Foz do Iguaçu. Nunca fui. Vai que você não vai se arrepender. Você já foi alguma vez ou não? Faz só 12 anos que eu vou para lá todo ano. Sério mesmo? De verdade? Sério. 12 anos? Sério. Mas não é possível, nem deve ter tanto boteco assim para ir lá, meu Deus do céu. Cara, cada vez que eu vou tem coisa nova para visitar. Lá tá fantástico. Eu indico todo mundo aí lá, tá, pessoal? Ó, tem roda gigante, tem o Marco 6 Fronteira, tem cataratas, Parque das Aves para criança, tem usina de Itaipu. Quem é doido e
para pular de paraquedas em cima da usina Itaipu, tem templo budista, tem lojinha de doce árabe, eu que sou doceiro, né? Cara, tem o Paraguai para quem quiser fazer... Não, cara, tem muita coisa. Tem pizzaria de temática de dinossauro. A cidade é fantástica, cara, assim. É lá e Poços de Caldas, são 2 lugares que eu vou todo ano. Eu já saltei de paraquedas, eu gostei. É usina Itaipu? Cara, em cima da usina Itaipu, cara. Eu tenho coragem. Cara, é sensacional esse salto. Oh, demais. Obrigado, eu passo. Tem uma safari que você pega o barquinho e vai debaixo lá da... Vai assim mesmo, vai pulando. Você vai debaixo das cataratas lá, cara. Tava até interditado que tava chovendo demais, né? Esses dias parece que liberou. Que legal, lá é sensacional, cara. Lá é assim... Se eu começar a falar aqui, eu fico 3 horas falando de lá. Eu gosto demais. Eu já vi pessoas falando assim, um dinheiro que ninguém se arrepende de gastar é o dinheiro de viagem, né? É isso aí. Muito foda, muito foda. Não, e esse mundo que a gente vive, a gente tem que dar uma relaxada, assim, tem que dar uma esparecida, que senão a gente fica doidão. Cara, e aí mais 12 meses correndo atrás, né? 11 meses, né? Na correria. Porque assim, quando a gente trabalha com intangível, o problema é que o nosso cérebro não para. Aí você vai tomar banho, você está pensando, aí você está comendo, você está pensando, aí você pega o notebook, aí você pega um caderno e acabou, aí você não para de trabalhar nunca. Exatamente. Então, às vezes tem que fazer esse retiro mesmo, né? Bom, então, deixa eu só deixar um recadinho. Compromisso firmado, hein, do nosso podcast. Só marcar a data, meu chapa, aqui meu nome é pronto. Vamos lá para cima, tá bom? Ô, João, fica aí para eu dar meu recadinho antes de você ir embora. Claro. Agora não, fica aí. Dia 22 e 23, pessoal, vai ter um evento da UDOP sobre startups e inovação lá em Araçatuba. Tá todo mundo convidado, a gente vai estar com um stand lá com o Caule, eu vou dar algumas palestras lá para falar sobre inteligência artificial, ferramentas low code, no code, projetos de inovação, e tá lá com a resenha, comendo chocolatinho Trento, que todo mundo gosta, e tomando um café. Esse é bom. Conversando. Nossa, esse aí faz sucesso, vai virar marca registrada nossa, pedir patrocínio também. Ô, Jonas, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, você é um cara sensacional, espero que a gente tenha uma amizade por um longo tempo aí, que a gente consiga fazer muito negócio, muita parceria junto. Manda um beijo para a criança, para a esposa, obrigado mesmo, obrigado por vocês que estão ouvindo a gente, é um prazer estar aqui e que esse projeto tenha cada vez pessoas tão fantásticas quanto o Jonas aqui para compartilhar um pouco com a gente do que eles sabem, o que eles vivem, a história, que cada dia todo mundo prospere e consiga atingir o que está buscando. Fica com Deus, irmão. Tamo junto. Irmão, abraço. Eu que te agradeço por tudo, pela amizade, por esse podcast e pela longa vida aí que nós vamos ter. Amém. Abraço, até pessoal. Mais. Abraço. Valeu. Tchau. Falou. E aí, pessoal, então esse foi o nosso querido podcast do Mindset Startup. Curtiu? Ó, agora sabe, né? Tem que clicar aqui no curtir, tem que pegar o compartilhar e mandar para um amigo tímido ou para um amigo de TI. E se for amigo tímido de TI, vai ficar melhor ainda. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado por compartilhar, por curtir, por comentar, por dar sugestões de alguma dica, né? Então, se você é tímido e você pegou alguma ideia aqui, quando você aplicar, vem aqui nos comentários, fala pra gente o que achou, beleza? Obrigado mais uma vez, a sua presença aqui é importantíssima pra gente e que esse seja um projeto que tenha vida longa. Tamo junto, abraço.